Fala galera, tudo bem? Saudade já de vocês, estamos aí bastante tempo sem nos vermos. A gente tem que continuar então a produção de videoaulas com vocês. Hoje então a gente vai partir para o modelo atômico de Ernest Rutherford, modelo do século XX, início do século XX, tá? Então vamos lá. O que o Ernest Rutherford propôs para a gente? Mas antes de a gente entender o que ele propôs, o que ele colocou sobre o átomo para a gente precisa pensar um pouquinho. O experimento foi feito por os experimentos foram feitos por dois alunos deles, o Geiger e o Marsden. Geiger é esse menino moço bonito aí, o Hans Geiger. Esse é o contador Geiger, aquele aparelho que a gente usa para detectar a radioatividade, foi desenvolvido por ele, e o Marsden está aqui. Eles realizaram esse experimento que a gente vai dar uma olhadinha agora. Precisa então de uma caixa maciça de chumbo. Essa caixa maciça de chumbo, por quê? Porque o chumbo é o isolante à radiação. Lá dentro eles vão colocar uma amostra de um material radioativo, uma lâmina mais escura aí de sulfeto de zinco e uma lâmina finíssima de ouro. Então aí dentro está sendo colocado o material radioativo, começa a emitir partículas radioativas, partículas denominadas partículas alfa, que são partículas grandes, pesadas, positivas, né? E aí a gente está vendo então que as partículas atravessam literalmente a lâmina. Mas será que todas estão realmente atravessando? Colocando um contador Geiger aqui assim, e um contador Geiger aqui assim, eles começaram a observar que algumas das partículas acabavam batendo nessa folha e ricocheteando, o que parecia um absurdo, porque como se você estivesse dando um tiro com um fuzil numa folha e tiro estivesse batendo na folha e desviando, mais ou menos isso que eles propuseram na hora, né? O que está acontecendo? A partícula está batendo em alguma coisa na folha e tá, em vez de atravessar ela, como todos deveriam atravessar, algumas batiam em alguma coisa, né? E o que é esse alguma coisa é que a nossa pergunta, é o que Rutherford tenta responder com a sua proposta de modelo atômico. A gente vai enxergar já ali em seguida, né? Passar aqui, senão a gente vai ficar cego. Vamos lá. O que Rutherford propôs de modelo atômico? Primeira coisa que ele solta, né? O átomo é um grande vazio. O átomo é um grande nada. Então a gente tem duas regiões, ele divide o átomo em duas regiões. Uma região bem pequenininha, localizada no centro, chamada núcleo, e uma outra região bem vazia, quase sem nada, denominada eletrosfera. O que tem em cada uma delas? A gente tem um núcleo pequeno, denso e positivo. Pequeno, denso e positivo, o núcleo atômico, e a eletrosfera, onde estariam os elétrons, que foram propostos anteriormente pelo Thomson, que era professor do Ernest Rutherford, certo? Posso passar para frente? Muito bem. Representação atômica. Então aqui a gente tem um átomo e a gente vai ter que representar esse átomo, né? A química trabalha aí com uma espécie de triângulo aí entre representação, aquilo que a gente representa, a gente vai aprender hoje a fazer representação, aquilo que a gente enxerga no universo macroscópico, as substâncias, né, o ar, a terra, a água, e o universo microscópico, ou submicroscópico, que são basicamente os átomos. Agora, como é que é essa representação dos átomos? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, aqui tem um átomo desenhado, estou colocando uma legenda aqui para vocês, prótons, vermelhinho, P positivo, nêutrons, preto, N, zerinho, né, em cima, negativo, neutro, e o elétron pintado de azul, aí a nossa carguinha negativa, certo? Então a gente vai precisar sempre de um símbolo. Estou representando o símbolo aqui por X, para esse elemento genérico, por enquanto a gente vai ver que esse átomo aqui, na verdade, ele tem sim um símbolo químico. Então X é um símbolo, e aí embaixo o número atômico, que é a identidade do elemento químico, é o que caracteriza o elemento químico, é o número atômico dele. Lembrando que o número atômico, então, é o número de prótons que tem no núcleo. Então, a gente representa subscrito do lado esquerdo, em relação ao símbolo, o número atômico, que é o número de prótons. Que para um átomo, o que eu quero dizer isso? Para um átomo, eu quero dizer que ele é neutro, né? Lembra que eu falei que a quantidade de carga positiva é exatamente igual à quantidade de cargas negativas. Então, se o átomo é neutro, o número de prótons é, portanto, igual ao número de elétrons, tá? Eu não tinha falado antes de próton com vocês, mas só fazer uma
Vamos falar rapidinho. O próprio Rutherford descobriu dentro do núcleo atômico os prótons, que são positivos, e Chadwick, um dos seus alunos, né, já citamos 3 aí, descobriu um nêutron, que é o que mantém o núcleo coeso, até porque são cargas positivas, né? Cargas positivas se repelem, então o núcleo não ficaria coeso. O que mantém o núcleo coeso é esse número de nêutrons que está ali dentro, tá? Mas o que deixa o átomo neutro em si é a quantidade de próton e a quantidade de elétron ser exatamente a mesma, tá? E aí a gente tem a letrinha Azinho lá em cima, que vai ser o nosso número de massa. O número de massa é aquilo que está no núcleo. E o que está no núcleo são prótons e nêutrons. Então vamos representar esse elemento aqui. Para representar esse elemento aqui, esse átomo desse elemento que está aqui, a gente vai ter que ter uma tabela periódica à mão, tá? Essa minha está aqui, o seu filho já roubou. A minha já não está mais aqui. Depois eu pego, não vou precisar agora, mas de cabeça eu sei. Então vamos lá. Para vocês, no caso, vão ter que sempre estar com a tabela periódica na mão para olhar, tá? Então, 3 prótons, quer dizer que o número atômico desse elemento é 3, certo? O que mais? O símbolo para ele. Vou olhar agora que eu sei o número atômico, vou lá na tabela periódica, na legenda, localizo quem é o elemento químico de número atômico 3. E esse elemento é o lítio. Ficar sem microfone, agora eu vou usar só esse aqui, acabou a bateria do outro. Então, o símbolo do lítio é Li, letra de forma, sempre, tá? A gente não pode usar nenhum outro tipo de letra, tem que ser letrinha de forma, tá? L maiúsculo, I minúsculo, e em cima a gente tem que representar a massa. O que é a massa? É aquilo que tem no núcleo. O que tem no núcleo? Tem 3 prótons e 4 nêutrons, portanto a massa desse elemento aqui é 7. Só somar, bem simples, certo? Vamos exercitar isso aí um pouquinho rapidinho? Tem aqui 6 elementos. Eu quero que vocês digam, a princípio, quantos prótons e nêutrons tem em cada um deles. Então, a gente tem que lembrar aqui, né, que o número de prótons é o número atômico. Só isso. Então, fica bem fácil. O número de prótons é o número atômico. Então, o número de prótons desse cara é 6. E o número de nêutrons, professor, como é que eu vou calcular? Bom, se a massa que está em cima é a soma de prótons e nêutrons, então quantos nêutrons tem que ter junto com esses prótons aqui para dar 12? Exatamente, 6, certo? Continuando então no caso do fósforo, a gente tem 15 prótons, é só olhar embaixo, e para calcular o número de nêutrons é só pegar o que está em cima e diminuir pelo que está embaixo, total 16. Bromo aí 35 prótons, e aí 80 menos 35 são 45 nêutrons. Lá em cima, mercúrio, 80 prótons e 120 nêutrons. Urânio, 92 prótons e 146 nêutrons. O oganessono, aí 118, e aí 294 menos 118, total 176. Só um parênteses. Por que dos parênteses, professor? É porque o oganessono é um elemento artificial, sintético, a gente não tem certeza absoluta de que o isótopo mais estável dele, a massa dele, seria 294, a gente bota ela entre parênteses. Mas não tem problema nenhum para fazer conta, tá? Íons. O que são íons, professor? São átomos que ganharam ou perderam elétrons. Bem fácil. Ou ele ganhou ou ele perdeu. Tranquilo? Se ele ganha, ele fica negativo. Então, tá vendo aqui, ele ganhou, fica negativo. Por que ficou negativo, professor? Porque ele ganha elétrons. Ó, ganhou elétron. E a carga do elétron é negativa. Se ele ganhar um elétron, ele fica negativo. Certo? A gente chama ele de ânion. Tá? Esse cara aqui, vamos dizer para mim quantos prótons ele tem. Número de prótons, 9. E se eu te perguntar um número de elétrons, quanto você responde? Esse menuzinho quer dizer que ele ganhou um elétron a mais. Ganhou a mais. Então, ele vai ter 10 elétrons. E aí a gente chama ele de PowerPoint errado. Que legal. Será que eu consigo corrigir para vocês rapidinho? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se consigo corrigir bem rapidinho para vocês. Segura aí, segura aí, segura aí. Não fica triste. Só para a gente não ter que pausar o vídeo, tá? Ânion. E aqui é K. Tchau. Vamos voltar. Só deixa eu salvar aqui a alteração.
Não dá, né, professor, fazer o slide deixar errado. Deixa eu dar um ESC aqui para ficar mais fácil para vocês e ir direto na página correta que a gente estava. Isso, pronto. Desculpem, erros acontecem, mas vamos lá. Íons ganharam e perderam elétron, então ganhou elétron. A gente falou ali, ganhou o elétronzinho, deixou ele negativo e a gente vai chamar ele de ânion, certo? Negativo. Agora vamos para a parte de baixo. Você pega um elemento que perdeu o elétron. Quem perde fica positivo, professor, porque ele perde negativo, ele perde uma dívida, por isso ele fica positivo, certo? Então vamos lá. Quantos prótons? Quantos prótons? 20 prótons. E quantos elétrons? Tem 20 menos 2, total 18 elétrons. Facinho, né? Chamamos ele de cátion e ele é sempre positivo. Tranquilo? Vamos para frente. Último slide de hoje, então, pessoal, para a gente acabar nossa linha de 10 minutos. Semelhanças atômicas, isótopo, prótons iguais. Como assim, professor? Semelhança atômica, isótopo. Bom, lembra o que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Triângulo isósceles é aquele que só tem 2 iguais. E aí, então, quer dizer que eles são semelhantes. Os lados são semelhantes, né? Mas não exatamente igual. Os 3 lados. Por isso a gente fala aí, usa o termo iso, tá? Então, olha só, a gente tem 3 exemplos aqui de hidrogênios, todos eles têm o mesmo número de prótons, e eles são isótopos porque eles têm um número de massa diferente, certo? Então, são átomos do mesmo elemento que têm massas diferentes, certo? Então, esses são os únicos isótopos que ganham nome, tá? Prótio, deutério e trítio, mas não te preocupa com isso por enquanto, tá? Eu queria te perguntar se esses dois são isótopos. O que vocês acham aí? Hélio e hélio são isótopos quando tem a mesma massa em cima? Não são. Por quê? Porque eles têm que ter a massa diferente. Eles não podem ser exatamente iguais. São são semelhantes, não iguais. Esses dois são iguais, então eles não são isótopos, tá? Esses dois aqui, sim, esses são, porque eu tenho o hélio, número atômico 2, o hélio, número atômico 2, e aí esse é o isótopo 3 e esse é o isótopo 4. Aliás, é exatamente assim que a gente fala o nome dos elementos, que são isótopos. Hélio 3, hélio 4. Ah, por que você não fala hélio 2, professor? Porque os dois são hélio 2, né? Então tem que falar a massa, que é o que eles têm de diferente, certo? Isóbaros. O que são isóbaros? Isóbaros, eles têm o que igual? A iguais? Como assim A, professor? A é a massa, né? As massas deles são iguais. Então, são elementos que têm a mesma massa. Elementos diferentes, tá? Então, agora, olha só. Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2. E aí, o que eles têm em comum é a massa. A massa deles é a mesma. Outro exemplo ali, o cálcio e potássio. Cálcio 40, potássio 40. Fechou? Fácil esse, é só olhar a massa em cima que é igual. Agora o próximo ele é um pouquinho mais complexo, tem que fazer conta, professor. Não, fazer conta de somar no 9º ano, né? Mas vamos lá. Números, isso aqui não é números, isso aqui é nêutrons, tá? Isótonos quer dizer que tem um número de nêutrons iguais. Só que o número de nêutrons não está explícito na cara de nenhum deles. Tanto que parece, professor, o que esses dois têm de igual? O que esses dois aqui têm de semelhante? A gente vai pegar e responder, é o H. Não, não é o H, porque o H é só o símbolo. O que o núcleo deles tem de semelhante? O que o átomo deles tem de semelhante? Esse cara tem 3 menos 1 dá 2, e esse cara tem 4 menos 2 dá 2 também. Então esse tem 2 nêutrons e esse também tem 2 nêutrons, por isso que eles são isótonos, tá? Boro 11 e carbono 12 também vão ter o mesmo número de nêutrons, né? Aqui tem 6 e aqui também tem 6. Então eles também são isótonos. Reparem que aqui está em negrito e aqui não está em negrito, porque na verdade essa semelhança atômica aqui é que tem alguma importância para a química. Essas outras aqui acabam não tendo muita importância, tá? Quis referenciar ali com vocês que os isótopos são mais importantes. Isoeletrônicos, e aí o que o termo quer dizer, né? Que o número de elétrons é igual. E aí fica um pouquinho mais difícil, a gente tem que pensar no número de elétrons. Então esses caras aí, seus números atômicos, e agora para eu colocar os elétrons, vamos ver quantos elétrons cada um deles tem. Esse aqui tinha 8, mas tem 2 menos, quer dizer que na verdade são 10. Esse tinha 9, tem 1 menos, quer dizer que são 10. Esse tem 10, porque está zerado. Esse tinha 11, menos 1, 10 também. Esse tinha 12, menos 2, 10 também. Por isso que eles são isoeletrônicos, todos têm o mesmo número de elétrons. Quadrinho comparativo, para vocês pausarem o vídeo e darem uma olhadinha nesse quadro, que ele é bastante importante, tá?
Então, olhar aqui a posição, não é? Quem é que fica no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Quem fica na eletrosfera? Os elétrons. Os símbolos que a gente usa para cada um deles. As massas em quilo, para a gente ficar no sistema internacional, tá? A massa que a gente vai aprender depois, a massa relativa, que cada um deles tem e o elétron a gente considera zero. A carga, né? Nêutron é nêutron, não tem carga. A carga em Coulomb, né, deles, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19, depois vocês vão ver lá no segundo ano de ensino médio, vocês vão usar esses números aqui, são importantes, mas pra gente, aqui o importante é falar que o próton é um positivo e que o elétron é um negativo. E esse é o quadrinho comparativo que eu quero que vocês olhem também com mais calma depois para dizer o que tem exatamente de igual no isótopo, no isóbaro, no isótono e no isoeletrônico. Parem, pausem o vídeo, dêem uma olhadinha com carinho, isso vai ser importante na prova de vocês. Belezinha? Fechou, pessoal? Até a próxima aula. Beijão, façam exercícios, hein?